Boa tarde a todos. Na nossa disciplina de Engenharia de Software, vamos falar nessa semana sobre planejamento de projetos de software. Todo planejamento de projeto, ele parte, então, pela necessidade de uma gerência do projeto, em que as etapas iniciais elas se dão por um planejamento das etapas de cronograma, orçamento e equipe, principalmente. No desenrolar deste nossa execução do nosso projeto, face a necessidade de ter um acompanhamento constante dessa gerência de projetos, o que reflete quase sempre em ajustes no nosso cronograma, hora planejado, no orçamento que a gente está trabalhando e alocando, e até mesmo na equipe, quando a gente precisa fazer contratações pontuais ou até mesmo contratações definitivas em determinados marcos do nosso projeto. E fazemos, assim, um ciclo contínuo de planejar e acompanhar a execução. Então, sabemos que o ato de planejar, ele é pensar no futuro antes de agir, com método, de forma contínua e consistente, buscando atingir objetivos claramente delineados em um período de tempo determinado. Então, o ato de planejar, ele é a ação de pensar e definir antecipadamente o que se quer conseguir. Ou seja, é um conjunto de ideias construídas e que precisam ser colocadas em práticas, normalmente em uma sequência lógica de acontecimentos, com ações feitas em relação de dependência, uma entre as outras, ou em relação de paralelismo. Observem que podemos planejar projetando, traçando e submetendo as nossas ideias a um determinado plano, fazendo com que a gente possa programar-nos para executar um determinado conjunto de tarefas com um determinado objetivo. Então, é basicamente traçar um caminho e segui-lo. Quando devemos planejar? Todas as atividades de planejamento começam de forma macro, a partir do início do projeto. Este planejamento é, então, revisto e detalhado ao longo da execução do projeto. E por que precisamos planejar? Para tentar evitar o fracasso, prever custos, recursos, prazos e riscos, poder pensarmos em analisar as alternativas dos melhores caminhos, prós e contras, e até mesmo para nos organizarmos. Ainda temos que pensar que essas ações nos permitem preparar-nos para possíveis alterações. É necessário acompanhar sempre o andamento da execução do projeto e, sempre que possível, planejar de forma melhor a próxima execução, a próxima tarefa ou a próxima interação de um conjunto de tarefas que normalmente geram um determinado entregável ou um determinado marco deste projeto. Após realizado o planejamento inicial, a gente pode, então, fazer as atividades, as tarefas contidas dentro dessa etapa, que é a de planejamento e controle. Sendo que o planejamento compreende a seleção dos objetivos da organização e das áreas e a determinação dos meios e ações para atingi-los. O controle, por sua vez, compreende o acompanhamento e avaliação contínua dos resultados decorrentes da execução do planejamento em relação aos resultados ora planejados. Então, temos 3 tipos de controle possíveis. Os controles por atividades, por períodos e por postos-chave. Os controles por atividades mantêm a atenção sobre cada atividade que está sendo realizada ou sobre um conjunto destas, tentando considerar, priorizar as mais importantes. O controle por período faz-se
um apanhado de situações que ocorrem de tempos em tempos, e o intervalo escolhido depende do projeto. E por postos-chave, controlam eventos que constituem pontos de amarração de trechos de atividades que são da máxima importância. Normalmente, as atividades mais importantes são aquelas com nível de complexidade maior ou que demandam maior tempo para execução. Estas podem afetar o bom andamento das atividades que dependem desta, ou até mesmo o cronograma total previsto para o projeto. Haja vista que atraso nelas podem comprometer demais atividades, podem alocar maiores recursos e também possuem, normalmente, maiores riscos ao projeto. Então, planejamos para identificar o melhor processo para atender o nosso projeto de desenvolvimento, para conhecermos o cronograma, sabemos quais são os artefatos, qual é a documentação que precisamos gerar, seja para apoiar a equipe ou para entregá-la aos nossos stakeholders, para garantirmos a qualidade de tudo aquilo que é produzido, seja ele a documentação do sistema, artefatos em análise ou até mesmo os códigos-fontes que são trabalhados. Temos que saber quais são os hardwares e softwares necessários para o time de desenvolvimento e ainda para disponibilizar possíveis aquisições para que o projeto possa ser executado. Trabalhamos com pessoas que são alocadas de forma integral no time ou que nos auxiliam, que apoiam a execução de determinadas tarefas em momentos oportunos. Precisamos conhecer o custo do projeto e tentamos minimizar riscos que podem impactar o bom andamento das tarefas do nosso projeto. Então, compreendendo a necessidade de planejarmos, podemos agora trabalhar a parte do que a gente chama como plano de projeto, que é um plano que a gente tenta traçar, que a gente tenta documentar algumas das principais gerências, das principais preocupações que todo projeto de desenvolvimento costuma ter. O primeiro, e talvez mais notório destes, é o nosso cronograma. O cronograma do projeto ele é usado para definir as datas de início e fim das atividades, definir atividades paralelas, que podem ser feitas ao mesmo tempo, ou atividades dependentes, que uma só pode ser realizada após a outra. Então, permite a gente dividir o trabalho entre a equipe, possibilita a gente observar a rede de tarefas a partir de suas definições de paralelas e dependentes, permite gerarmos o chamado gráfico gigante, que nos dá uma visão de como as atividades, de como o projeto está organizado, e ainda nos gera a tabela de alocação dos recursos ao longo do tempo. O cronograma, ou a precisão que a gente trabalha dentro dos cronogramas, é mais importante que a precisão nos custos que são estimados. Agora, trabalhamos ainda, dentro de um projeto, com custos adicionais, que podem ser absorvidos, por exemplo, por várias vendas do nosso software, ou que ele pode direcionar o novo preço estipulado para o produto que está sendo trabalhado, produto ou serviço. Agora, o não cumprimento do cronograma, ele reduz o impacto que o nosso serviço ou produto tende a ter no mercado, ele cria insatisfação aos nossos clientes, ele cria também problemas com a integração de outros sistemas que, porventura, também estavam trabalhando com um planejamento, com um escopo que depende parcialmente, ou até mesmo de forma total, do nosso sistema para ser entregue aos stakeholders. A divisão do trabalho e a distribuição do esforço, ela é muito clara quando a gente organiza de uma forma ideal os nossos cronogramas. Observando algumas pesquisas, temos que a codificação, as etapas de desenvolvimento, elas constituem cerca de 15% a 20% do tempo do nosso projeto. As atividades de análise e projeto são entre 40% e 50%, e as atividades de teste e depuração, que são aquelas de investigação
ou de debug das linhas de código do nosso algoritmo tendem a ocupar cerca de 30% a 40% do tempo de desenvolvimento de um software. Quando a gente faz um planejamento da rede do nosso cronograma, a gente precisa trabalhar a identificação das atividades, identificá-las e colocar em ordem as atividades conforme o sequenciamento lógico das ações que devem ser realizadas, a disponibilidade dos recursos ao longo do tempo e sempre pensar naquela necessidade de tarefas paralelas ou dependentes. E ainda determinar e estimar a duração de cada uma destas atividades. A representação de rede, ela traz para a gente 3 informações básicas. Além da identificação da atividade, ela nos permite ter uma data de início, uma data de fim de uma determinada tarefa e ainda a sua duração. Não confundam a duração da atividade, seja ela em dias ou em horas estimadas, com as datas de início e fim. Aí é visto que você pode ter uma atividade que foi estimada em 40 horas, mas necessita-se de 2 semanas para seu término, por uma série de outras variáveis, seja a alocação disponível do nosso time, materiais ou até mesmo outras atividades que são dependentes terem sido concluídas no decorrer da execução desta para que ela possa ser finalizada conforme pretendido. As atividades dependentes. Imagine que a atividade B é dependente de uma atividade A. Ou seja, só podemos iniciar B se a atividade A for concluída, quando ela tem uma dependência total. Existem as dependências parciais, que a gente pode dar um início à nossa atividade, mas a gente só consegue concluí-la por causa de fatores como testes ou até mesmo requisitos de dependência fixos, quando uma atividade anterior tiver sido concluída. As atividades paralelas, por sua vez, permitem, por exemplo, que A e B possam ser executadas simultaneamente, sem que uma atrapalhe o progresso da outra. Quando a gente tenta ilustrar o chamado gráfico gigante, a gente tenta trabalhar e elucidar a duração de cada tarefa ao longo do tempo. Este gráfico ele traz aí um mérito por ser muito simples. Então, observem, temos as atividades A, B e C, e temos os prazos que foram estimados e os prazos que foram executados. Observem que, às vezes, estima-se um prazo maior do que realmente é aquele necessário para a execução. Outras vezes, estima-se um prazo curto e a tarefa só é concluída após muito tempo, seja por falhas na estimativa ou por problemas que acontecem durante a sua execução. Em um plano de desenvolvimento, inspirados aí no ciclo de vida do projeto, a gente tenta dividir as nossas muitas atividades em grupos. O grupo, por exemplo, de levantamento de requisitos, a modelagem destes, a análise e o projeto, a estruturação dos dados, a implementação e testes. Essas são tidas como grupo de tarefas ou até mesmo de etapas. Cada uma dessas etapas possui um conjunto de atividades que podem ou não ter um conjunto de ações. Então, trabalhamos normalmente os processos de desenvolvimento do software baseando-se em métodos de desenvolvimento, quase sempre utilizando linguagens orientadas a objeto e uma análise por meio da UML, que vamos estudar nas semanas seguintes, que é a linguagem de modelagem unificada, que possui extensões até mesmo para projetos web. Identificamos e trabalhamos o nosso ambiente de programação, nos preocupando com o hardware e o software que será utilizado, e ainda estruturas mínimas para o nosso servidor, seja ele de banco de dados, de aplicação, tentando trazer aí uma sugestão mínima
para que essa configuração de hardware possa ser elaborada e qual a sua utilização, que neste caso é o banco de dados. Precisamos ter, dentro do nosso plano de projeto ainda, a organização do nosso time, das pessoas que vão fazer parte da equipe. Deste exemplo, poderemos ter, por exemplo, um professor orientador, que é o responsável pelo acompanhamento de todas as fases da elaboração do sistema. Na prática, seria como se fosse um gerente de projetos. Poderíamos ter a figura do analista de sistemas, que é responsável normalmente pela parte de levantar os requisitos, trabalhar o problema e propor soluções por meio da análise do projeto. E um programador, normalmente conhecedor de uma ou várias tecnologias, para que possa colocar ou gerar códigos-fontes, protótipos de tela e artefatos adicionais para possibilitar a criação do nosso sistema ao término da execução. O plano de documentação que a gente vai trabalhar dentro do projeto são todos aqueles artefatos que serão construídos e usados ou pela equipe ou para com os stakeholders ou ambos. Por exemplo, podemos definir a especificação de requisitos, os modelos de casos de uso e refinamento dos requisitos, diagramas de classes e análise, diagramas de interação, conhecido como sequência, relatórios de configuração de plataforma e suas devidas justificativas, diagramas de implantação e o esquema de banco de dados. A parte do controle da qualidade do nosso plano de projeto tenta, então, verificar todos os documentos que são analisados pelo nosso gerente de projetos, ou neste caso, pelo professor orientador, para ver se tudo que está sendo construído está entendível e de acordo com as premissas e com as expectativas dos nossos stakeholders. O nosso plano de recursos humanos e produtos constitui, por exemplo, a identificação da etapa em que será necessária a utilização e alocação de um recurso, a quantidade de horas, o perfil, a quantidade de perfil, o valor hora e o montante que será gasto. Para cada uma das etapas do nosso projeto, faça então é necessário, no plano de recursos, estimar a quantidade de horas de utilização, o perfil necessário, quantos desse perfil para a execução do projeto e uma estimativa básica do valor por hora e a quantidade destas horas no total que devem ser alocadas para termos aí uma devida estimativa e poder proporcionarmos ao nosso gerente de projetos o custo total do projeto. Quando a gente trabalha a alocação do hardware, também temos que detalhar quais são os equipamentos, seja ela as estações fixas de desenvolvimento, os notebooks, impressoras, quaisquer outros hardwares necessários, quantos precisamos adquirir, ou até mesmo dar um upgrade neles, o valor unitário e o valor total. Se precisarmos adquirir software, quantos precisaremos, quais precisam de licença para operar e qual é o valor total. Se precisamos de algum material ou suprimento, como por exemplo papel, cartucho para impressoras, também fazemos aí uma tabela simples de custo. E ao final temos a construção ideal do nosso cronograma, apresentando as principais atividades, as datas de início e fim, o gráfico gigante, mostrando aí principalmente o que foi planejado versus o que foi realizado, para que a gente possa ter uma boa organização, acompanhamento e controle do andamento do nosso projeto. Apresentado essas informações, vamos então agora à nossa demonstração da aula de hoje, utilizando a ferramenta conhecida como Himganj. Só um momento.
Então, eu compartilho com vocês aí a página inicial do Team Gantt. É uma ferramenta gratuita que a gente pode trabalhar cronogramas de projetos e que disponibiliza para a gente alguns gráficos Gantt. Existem muitas ferramentas online, gratuitas ou não, com possibilidade de uso trial, normalmente por 30 dias. Vocês podem baixar softwares específicos para isso, como, por exemplo, o Microsoft Project. E vocês ainda podem utilizar até mesmo planilhas eletrônicas no Excel ou outros editores de planilhas eletrônicas para organizarmos a finalidade da nossa prática de hoje. Para iniciarmos aqui no time Gantt, precisamos então fazer um login. Então, informe aí um e-mail e senha ou cadastre-se. Acessando o time Gantt, ele vai pedir para que a gente crie então um projeto ou já entre em outro existente. Neste caso, eu vou criar aqui um novo projeto ou utilizar o projeto já criado, que neste caso é o projeto ímpar, que ele está totalmente vazio. Nessa perspectiva, o nosso projeto ímpar, a gente tem aqui então a preparação para a elaboração dos grupos de tarefas e das atividades que são trabalhadas dentro do nosso cronograma. Ao lado direito, a gente tem uma visualização do que será o nosso gráfico gigante. Então, dentro de um processo de desenvolvimento de software, as primeiras etapas que a gente trabalha são tidas como fazendo parte de um grupo de tarefas que a gente pode chamá-las de vários nomes, dado o modelo de processo escolhido ou o ciclo de vida adotado pela organização. Neste caso, vamos chamar o nosso primeiro grupo de tarefas de concepção. As nossas primeiras atividades, normalmente, elas são constituídas como a etapa ou a tarefa de estudo de viabilidade do nosso projeto. Nessa etapa é que a gente vai trabalhar com os nossos stakeholders se a ideia de criação do software é factível, se o custo estimado ou o escopo previsto faz sentido para a organização. Depois vamos fazer o levantamento macro do escopo pretendido para o projeto, tendo como escopo um conjunto de requisitos, um conjunto de funcionalidades que o nosso sistema deve ter. E a etapa posterior vai ser a criação do plano de projeto. Esse plano de projeto vai ter tudo aquilo que nós estudamos, como, por exemplo, o plano de documentação previsto para o nosso projeto, o cronograma de execução, o plano de alocação de recursos, de orçamento, levantamento da equipe necessária, do hardware, do software e todos aqueles itens a qual estudamos posteriormente. Cada uma dessas etapas, elas acontecem em um determinado tempo. Então, hoje, estamos no dia 2 de junho, imagino que a gente possa falar que a nossa primeira atividade, ela se inicia, então, no dia 2 de junho e vai ser trabalhada, por exemplo, até o dia 7 deste mês. A nossa segunda atividade de levantamento do nosso escopo, ela vai acontecer após ou a partir do final da execução da primeira tarefa. Podemos falar que essa atividade vai durar um conjunto aí de 4 dias, como exemplo. E a criação do plano do projeto, que é uma atividade que demanda um pouco mais de análise, ela tende a ser um pouco maior. Fazemos assim, então, dentro do nosso primeiro grupo de tarefas, a organização das nossas primeiras tarefas. E podemos fazer, e podemos destacar no nosso cronograma, que essas atividades, elas são dependentes, elas não são paralelas. Quando a gente fala que uma atividade, ela é dependente, isso permite que a gente faça a organização
que mostra essas linhas entre uma tarefa e outra. Ou seja, para mim executar essa tarefa de levantamento de escopo, eu preciso obrigatoriamente terminar a tarefa anterior. Fazendo isso, eu consigo então me organizar e saber que só pode ser realizada uma tarefa quando a anterior for construída, for finalizada. Eu posso alocar um determinado recurso para cada uma dessas tarefas. Pode ser o nome de uma pessoa, como, por exemplo, o gerente de projetos responsável, ou pode ser um papel, um perfil, caso eu ainda não tenha este perfil definido na equipe. Para trabalhar com pessoas ou com perfis, podemos ir aqui na aba People, do nosso time Gantt. Podemos aqui, então, criar novas pessoas, convidando elas a participarem, pelo menos como visualizador do nosso cronograma, ou podemos trabalhar papéis. Podemos ter, por exemplo, o papel do nosso analista de requisitos. O papel é adicionado ao nosso projeto e ele pode ser utilizado a qualquer momento. Então, se quisermos utilizar um desses papéis ou o nosso próprio profissional, que já tem um nome, totalmente plausível, desde que a gente faça um cadastro, retorne aqui na aba de calendário e nos permita continuar a nossa organização. Então, na etapa de concepção, todas as atividades são realizadas pelo Gustavo, que é o nosso gerente de projetos. Fazendo agora um grupo de atividades um pouco mais técnica, vamos então criar agora um novo grupo de tarefas. Esse grupo de tarefas vai chamar de elaboração. É nesse grupo de tarefas que a gente vai agora começar a entender o que os nossos stakeholders querem e imaginam para o nosso projeto. Então, podemos ter como tarefas aqui a análise de negócios, o levantamento de requisitos, atividades relacionadas ao refinamento dos requisitos e ainda o acompanhamento do projeto. Uma atividade muito dentro da casa de requisitos e negócios, podemos começar a fazê-la após o término da criação do plano de projeto. Normalmente, a atividade de análise de negócio, ela tende a durar aí um período razoável. A análise de requisitos, ela pode demandar um esforço paralelo e, às vezes, dependente. Quando é paralelo, significa que essas nossas atividades elas podem acontecer ao mesmo tempo, mas na linha do tempo, vamos organizá-la para que a análise de negócio termine antes do fim da análise de requisitos, mas esta comece mais ou menos na metade dos primeiros trabalhos da análise de negócio, para que os analistas responsáveis, se for mais de um, possam se comunicar e elaborar de uma forma mais determinística os artefatos que, ora, são desenvolvidos e trabalhados. A alocação dos nossos profissionais aqui vão ser separadas, então, por exemplo, em analista de requisitos, o refinamento dos requisitos acontece somente ao final. É mais uma etapa para validar os requisitos com o nosso stakeholder, e ela é uma atividade dependente. Para mim, eu só posso refinar os requisitos após o término da análise de negócios e do levantamento destes. E o acompanhamento de projetos é uma atividade que dura durante todo o nosso grupo de atividades. Contudo, isso não significa que o tempo de duração previsto é o total de horas das datas de início e das datas de fim, porque a tarefa relacionada ao acompanhamento de projetos é uma tarefa um pouco mais pontual, que normalmente é feita pelo nosso gerente de projetos, que neste caso é o Gustavo. Trabalhando, então, essa etapa de elaboração,
podemos ir para a etapa que é mais familiar de todos, que é a etapa de construção do sistema. Na etapa de construção, a gente tem uma série de tarefas. Por exemplo, podemos fazer aqui a análise de sistemas, ou análise e projeto de sistemas, trabalhando as principais documentações para o desenvolvimento do nosso sistema, a etapa de codificação do software e a etapa de testes. Na etapa de análise e projeto de sistemas, normalmente o responsável é o nosso analista de sistemas. Na codificação, o analista responsável normalmente é o nosso programador. Vamos iniciar a nossa análise de projeto de sistemas quando os requisitos já estiverem um pouco mais maduros, para que a gente possa, então, começar aí a criação dos primeiros protótipos de tela para auxiliar os analistas de requisitos nas suas análises e nas suas validações com nossos stakeholders. A fase de codificação, ela tende a começar quando a fase de análise de projetos de sistemas começa a liberar os seus primeiros artefatos, as primeiras especificações, os primeiros direcionamentos de como o código-fonte será construído. E a etapa de testes, ela tende a trabalhar quando existe algum entregável de software liberado para realização desses testes, sejam eles integrados ou de sistema. Fazendo essa organização, temos, então, o uso dos papéis analista de sistemas, do nosso programador, e vamos precisar agora de um novo papel, que é o papel do nosso analista de testes, e podemos adicioná-lo acessando a aba People ou esse atalho para incluirmos, então, o nosso label, que é o nosso analista de testes. Lembrando, como a equipe ainda pode não ter sido definida, podemos trabalhar com os papéis sem nenhum problema. A definição da nossa equipe, ela depende daquilo que estudamos antes dessa prática, que é a organização e a contratação ou disponibilização dos nossos recursos para auxiliarem no nosso projeto. Então, voltando aqui à aba de calendário, podemos ver que o nosso projeto para desenvolver o IMPA, ele está parcialmente planejado, com as etapas de concepção, elaboração e construção. Vamos criar aqui o último grupo de tarefas, que é a implantação do nosso sistema. Então, vamos treinar os usuários, vamos instalar o software para o cliente e vamos formalmente finalizar o nosso projeto. Aí podemos fazer, então, uma festa e comemorar os resultados. Normalmente, o nosso gerente de projetos, ele também, neste caso, vai treinar os nossos usuários. O nosso programador, ele vai instalar o nosso software e o nosso gerente, que é o Gustavo, vai finalizar o nosso processo. O time Gantt permite que a gente trabalhe com outras informações, como, por exemplo, acompanhar a execução do nosso projeto. Então, imaginem, porventura, que a fase de estudo e viabilidade está 100% realizado. Eu posso colocar aqui a barra de progresso, como está esse andamento. O levantamento do scope está parcialmente levantado, então posso botar aqui que ele está somente 50%. E no gráfico gigante, observem que ele vai marcando com uma cor mais escura o progresso do nosso desenvolvimento. Com o progresso do nosso projeto de sistemas de informação. Então, essa é uma demonstração simples de como a gente pode organizar o nosso planejamento de projetos. A nossa aula gravada, ela vai ficar por aqui e vamos às dúvidas e ponderações dos nossos caros estudantes. Até logo!